Boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a fé. Todos nós temos fé, né? Pelo menos para as pessoas que eu pergunto, todas falam que tem uma fé enorme. Mas será que nós temos fé mesmo, né? No Evangelho, Jesus fala que a fé transporta montanhas. Eu, quando era criança, eu lembro que eu gostava muito de ficar sentada em umas pedras, embaixo de uma árvore, perto do rio. E daí parecia aquele brilho do sol, sabe? Eu deveria ter uns 7, 8 anos. E eu achava que se eu tivesse fé, eu ia conseguir passar. Imagine, eu ia conseguir atravessar o rio sem afundar. Cabeça de criança, né? Então, desde aquela época, eu sempre achava assim que minha fé era muito pequena, porque eu não conseguiria fazer isso. Eu tinha certeza que no momento que eu colocasse o pé na água, eu ia afundar. Então, a minha fé era muito pequena, muito vacilante. Isso desde criança, né? E a gente tem que ter fé, mas uma fé racional, né? Uma fé lógica, uma fé fundada em fatos. Antigamente, a fé, ela era imposta, né? A fé era uma crença, ela era imposta, tanto que houve guerras, houve mortes por causa da fé, né? Por causa da igreja. Então, e Mateus relata que quando Jesus traz essa ideia da fé, ele está nos chamando a atenção para a gente compreender o poder da nossa fé. As pessoas falam, eu tenho fé que isso vai acontecer. Não, isso não é fé, isso é esperança. Você tem esperança que isso vai acontecer, não é fé. Porque a fé é uma certeza. A fé é uma certeza da providência divina. Você tem uma certeza absoluta. Eu sempre falo assim, as pessoas falam que tenho fé. Se a tua mãe está doente no hospital, você consegue dormir tranquila? Colocar na mão de Deus e saber que Deus vai fazer o que é melhor para ela? E você vai ficar com o teu coração tranquilo? Não vai, né? Então você não tem fé. A tua fé ainda é pequena, né? A gente não tem fé. Eu acredito na Virgem Maria. Eu sei que ela vai curar a minha filha, o meu filho. Tá. Mas se é uma coisa que ele tem que passar, ela não vai curar. Porque às vezes é uma prova, é uma expiação que a pessoa tá passando. O que pode é amenizar, mas não curar, né? Então, a fé, em grego, ela significa piste, né? Significa acreditar, agir com aquilo que você acredita. Então, não basta eu acreditar, mas não ter uma conduta, né, naquilo que eu acredito. Em hebraico, fide, fé é ser fiel, acreditar, eu acredito, eu preciso agir. Então, a fé, ela é uma condição inabalável, né? A fé religiosa, muitas vezes, ela conduz por caminhos errados. A fé, quando ela é uma fé cega, né? Uma fé que você aceita sem questionar. E hoje não, hoje a gente tem que ter uma fé, mas uma fé raciocinada. Você tem que pensar o porquê das coisas, você tem que saber o porquê você tem fé naquilo, né? Na Bíblia fala de Abraão, acho que é na passagem de Abraão, que Jesus fala para ele sair da sua casa, abandonar sua parentela, e ele sai, ele foi. Quer dizer, ele foi, isso é uma demonstração de fé, porque ele simplesmente largou tudo e foi. Né? E isso era antes dos 10 mandamentos. E outro exemplo é quando o Espírito pediu para que ele sacrificasse o seu filho. E ele foi fazer o sacrifício do filho para Deus. Porque ele tinha uma fé em Deus, ele acreditava em Deus. Ele foi, ele confiou. Né? Até que na hora veio o anjo e falou que não precisava ele fazer aquilo, que ele não precisava sacrificar, que ele provou a fé dele. Então, isso é fé. Será que se aparecer um anjo, se aparecer Deus e dizer pra gente, sacrifica o teu filho, será que a gente vai sacrificar? Será que a gente vai ter uma fé em Deus, que ele vai ficar bem, que a gente vai sacrificar e vai estar
certo? Não, acho que não, né? Eu acho que não, né? Então, num texto de Kardec, ele fala que a fé necessita de uma base. E essa base é perfeita compreensão do que deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender, porque a nossa fé é raciocinada. Quem crê pode descrer, mas quem sabe jamais titubeia nos momentos testemunhais, né? Exemplo, se você acredita na vida após a morte ou não. Você acredita ou não? Eu acredito, eu não tenho dúvidas. Eu tenho fé que existe sim vida após a morte. Porque senão seria uma pessoa louca por ver pessoas à noite. Por ir a lugares que eu acredito que são lugares, planos espirituais. Né? A minha mãe, quando faleceu, eu vi a minha mãe. Então, eu acredito e eu tenho fé, sim, né? E Kardec fala que a fé cega, ela já não é desse século, né? Ela precisa passar pelo crivo da minha razão. Justamente a fé cega que produz um grande número de incrédulos. O céu e o inferno. Você vai para o céu, você vai para o inferno. O céu e o inferno é a nossa consciência. Se Deus, ele é tão bom e justo e ele é pai, será que ele vai querer ver o filho dele no inferno? Será que uma mãe vai querer ver o filho dela sofrendo a eternidade no inferno? Não. O céu e o inferno é a nossa consciência, né? Depende da minha consciência. Eu vou estar no céu, eu vou estar no inferno. Mas é a minha consciência, é a minha culpa, é o que eu deixei de fazer, que vai pesar muito mesmo, sabe? Então é bem triste. Já tive em lugares de pessoas que se suicidaram e é muito triste. É muito triste. A dor é muito grande. Então eu acredito, sabe? Na Emmanuel, no Consolador, ele poderia definir o que é ter fé. Ter fé é guardar no coração o sentimento, a certeza em Deus, que passou pelo âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Vós sois Deus. Jesus não disse que vós sois Deus? Nós somos Deus? Alcançar a fé não é mais a possibilidade de dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocadas pela luz do sentimento. Então, eu creio, eu posso descrer. Agora, dizer eu sei, eu tenho certeza, aí eu tenho fé, né? Quando ele fala que a nossa fé é menor que um grão de mostarda, vocês já viram um grão de mostarda? É minúscula, né? Um grão de mostarda. Imagine, isso foi Jesus que falou, que a nossa fé é menor que um grão de mostarda, né? Então, por isso que a gente tem que ter essa fé raciocinada, né? Sempre ter o amor, sempre praticar a caridade, sempre acreditar, né? Sempre. Quando Jesus falou da parábola da figueira, ele quis dizer que a fé é vontade de querer, né? A figueira que secou é o símbolo das pessoas que têm propensão de fazer o bem, mas não fazem. Esse é o símbolo da figueira, né? Kardec fala que a figueira seca é apenas as pessoas que representam o bem, mas na realidade nada produzem, não fazem nada. Que tem pessoas boas, mas não fazem nada. Tem pessoas que têm propensão para o bem, mas não fazem nada. E a fé, ela é a mãe da esperança e da caridade. Porque se você tem esperança, se você tem fé, você tem esperança, você vai praticar a caridade, né? Mas você nunca espere recompensas, como eu já falei.
faça porque pelo teu coração, porque você é uma pessoa boa, né? Quando a gente tem muita fé, a gente tem esperança na justiça de Deus. E a esperança, ela se apoia na fé, porque a gente acredita que a vida continua após a morte. E a gente vai para um lugar de acordo com as nossas atitudes, com as nossas consciências, né? Então, nós temos a esperança. Se formos justos e seguir as leis de Deus, temos a esperança que vamos para um lugar bom, né? E para que essa esperança seja sólida, temos que ter fé em Deus, né? E também não adianta eu ter fé que vou passar num concurso, mas eu vou ficar parada? Não vou fazer minha parte? Eu preciso fazer minha parte, eu preciso estudar. Eu tenho fé que eu vou arranjar um trabalho, mas eu vou ficar parado o dia inteiro na minha casa só tendo fé e rezando para Deus me dar um trabalho? Ele não vai me dar. Eu preciso ir atrás desse trabalho, né? Então a fé, ela tem que ser ativa também. Eu preciso fazer por merecer. Com certeza Deus vai me auxiliar, os bons espíritos vão me intuir, mas eu preciso fazer a minha parte. Porque se eu não fazer a minha parte, eu não vou conseguir fazer nada. Então eu tenho fé sim. Eu tenho fé porque eu acredito. Não porque eu creio. É porque eu acredito que a vida continua. Mas ainda às vezes a nossa fé ela é muito vacilante, né? A partir do momento que você está com um filho doente, com uma mãe doente, aí você vê a tua fé se abalar. Daí a gente fica com uma incerteza, né? Ainda tem pessoas, conforme muito o nível de consciência da pessoa, ela acaba se revoltando com Deus quando acontecer alguma coisa ruim, porque ela deposita tanta fé em Deus que às vezes a pessoa acaba desencarnando, acaba acontecendo uma coisa pior, que ela acaba se revoltando com Deus. Mas Deus não tem culpa. Deus não fez nada de errado. Deus nos deu o livre-arbítrio. Se você plantou limão, você vai colher limão. Se você plantou morango, você vai colher morango. Se você plantou mal, você vai colher o mal. Então plante o bem para colher o bem, sabe? E sempre sim temos que ter fé em Deus e acreditar nas leis divinas que já estão em nós. Principalmente amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Ter a empatia, não querer fazer para o outro o que não gostaríamos que fizesse conosco. Eu acho que se todo mundo tivesse esse pensamento, de repente, as coisas mudariam. Não haveria guerra, não haveria fome, não haveria pessoas passando necessidade. Mas enquanto isso não acontecer, né, porque nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, porque ninguém é feliz 24 horas por dia, ninguém é feliz o tempo inteiro, né? A gente tem os nossos momentos de alegria, nós temos os nossos momentos de tristeza, nós temos os nossos momentos de euforia, né? A gente passa uma semana alegre, de repente acontece alguma coisa que te deixa lá embaixo. Então nós temos momentos, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Aqui é uma escola. Então eu acredito sim que a gente tem que fazer o melhor, principalmente o amor. Eu acredito muito no amor. Eu acho que quando as pessoas se amarem mais, tudo vai ser diferente. Eu acho que o amor, assim, é de uma importância muito grande. Hoje a gente ainda está aprendendo a amar, né? A gente ama nossos filhos, a gente ama nosso marido, a gente ama nossos pais, mas ainda é um amor um pouco egoísta, porque você quer eles pra gente, mas eles não são nossos, né? Nós queremos pra nós, mas eles não são nossos. São filhos de Deus também. Então o nosso amor ainda é egoísta, mas um dia chegaremos a amar como Jesus. Um dia chegaremos a essa elevação, né, grande. Um dia chegaremos a essa elevação de amor, um amor puro, um amor verdadeiro, um amor de Jesus. Boa noite.